paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre, nós estamos trabalhando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E a lição de hoje traz a seguinte abordagem: a responsabilidade é individual. E eu espero muito que o Senhor Jesus trabalhe também no teu coração, ministrando essa aula. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, teu comentário também, porque me ajuda. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja. Eu quero ter o prazer de te conhecer por aqui. Se você é professor também da Escola Bíblica Dominical, fique atento, porque nós comentamos as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você pode indicar, navegar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o material para ministrar na Escola Bíblica Dominical, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos, argumentos a mais para te ajudar a ter clareza sobre a ministração. O PowerPoint da própria ministração, onde você pode utilizar esse recurso em sala de aula para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. É claro, quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom. O nosso treinamento para professores da EBD, que é sensacional. E também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Você pode conhecer, analisar e observar se vale muito a pena para a tua edificação. Que Deus te abençoe. Nós vamos deixar de conversa então e nós vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos. Estamos trabalhando nesse trimestre, o quarto trimestre da CPAD, sobre esse tema. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Na aula de hoje traz uma abordagem extraordinária. Hoje nós vamos trabalhar sobre a responsabilidade que é individual. Para você iniciar muito bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base bíblica está aqui no texto áureo, que se localiza em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Segundo, você também precisa apresentar a verdade prática junto com os teus alunos. É muito importante você fazer isso. A leitura bíblica em classe se localiza então em Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 28. Lê esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você também deseja saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia e você pode ter acesso ao nosso material das demais classes também. Mas toda segunda-feira eu estou aqui com você ao meio-dia ministrando a aula da classe dos adultos. Lembra também que eu sempre posto aula com antecedência, para que você possa organizar o teu material, preparar aí o teu recurso para ministrar uma aula extraordinária para edificar vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda segunda ao meio-dia eu te espero por aqui em Cristo Jesus. A nossa abordagem bíblica de hoje passa pelos capítulos 18, 19, 20 e 21 do livro do profeta Ezequiel, onde nós vamos compreender que a responsabilidade de cada pessoa, de cada indivíduo, é individual, é particular. Aqui entra também a nossa responsabilidade a respeito dos nossos pecados cometidos e a nossa responsabilidade também de escolher a Cristo como nosso Salvador. A partir dessa abordagem bíblica, hoje nós vamos trabalhar sobre esse argumento junto com os nossos alunos. Também
observando a orientação bíblica do próprio autor da lição, a partir da proposta do próprio pastor Ezequiel Soares. E eu espero muito que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Analisando esses capítulos, o capítulo 18, 19, 20 e 21, a partir da leitura do comentário bíblico do Warren Epstein, ele destaca o seguinte, que a responsabilidade é um dos principais temas que o próprio profeta Ezequiel traz, a responsabilidade individual. Ele traz essa mensagem especialmente para os exilados, os judeus que se encontravam na Babilônia. Nós precisamos entender que estamos analisando o período do cativeiro babilônico. Esse período do cativeiro traz um marco extraordinário sobre Israel. Nós encontramos já nos nossos estudos passados personagens bíblicos que estão aqui presentes nesse contexto. Nós encontramos o personagem Jeremias, nós encontramos o personagem Daniel, que foi citado, nós encontramos também o personagem Ezequiel. Agora, quando nós analisamos a abordagem, a profecia de Ezequiel, especialmente o capítulo 18, o próprio profeta Ezequiel traz clareza para os exilados em demonstrar que o que estava acontecendo naquele momento a respeito do exílio em Judá, em Jerusalém, não era somente por causa dos pecados dos antepassados, porque se compreendia assim nesse momento histórico pela cultura judaica. O Ezequiel começa a dizer que o que estava acontecendo em Jerusalém, em Judá, a destruição, a queda, o cativeiro, tudo aquilo que estava nesse contexto social era a responsabilidade dos pecados daquela geração, daquele povo que se afastou terrivelmente diante do Senhor. E aqui ele traz uma abordagem em demonstrar que o pecado é individual e a responsabilidade desse pecado recai sobre aquela geração. Em seguida, o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 19, ressalta aos líderes dos exilados e demonstra que a situação que estava acontecendo em Judá e Jerusalém, essa situação toda envolvendo aqui o cativeiro, era responsabilidade também das lideranças, ou seja, das decisões erradas tomadas pela liderança que causaram então esse juízo. Quando você olha a abordagem agora do capítulo 20, você vai perceber que a nação então tem um longo histórico de irresponsabilidade. Mas ele destaca de forma clara aqui que a consequência do pecado naquele momento, do juízo naquele momento, era por causa do pecado que estava sendo realizado pelaquela geração, por aquele povo que se corrompeu e se afastou drasticamente da presença do Senhor. Como nós já estudamos, naquela época você percebe que o Ezequiel tem uma visão de Deus a partir da leitura do capítulo 8, e Deus mostra para ele as abominações que estavam acontecendo dentro do templo, da casa de adoração. Na cabeça do povo, dos exilados, pensava-se que o templo não seria destruído porque era a casa de Deus. Pensava-se que Jerusalém não cairia porque é cidade santa. E Deus disse através de Ezequiel que cairia sim, que o juízo seria feroz contra aquela nação por causa dos pecados. Quando você analisa então o capítulo 21 do profeta Ezequiel, você tem mais clareza ainda sobre esse tema que nós estamos trabalhando hoje. Que no capítulo 21 do profeta Ezequiel, Ezequiel começa a demonstrar agora que Deus ele permanecia fiel. E a responsabilidade de Deus é tão grande, a fidelidade de Deus é tão grande, que ele permanece fiel com aqueles que manteram a aliança no seu coração. Ou seja, aqueles que sobreviveram, que na realidade são os remanescentes, Deus permaneceria fiel com eles. Olha que riqueza que nós temos aqui. Deus é fiel com aqueles que são fiéis, com aqueles que permanecem guardando a aliança entre os exilados. Dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que o próprio Deus toma para si a responsabilidade. Usa a boca de Ezequiel para dizer que ele também é responsável em ser fiel com aqueles que se manteram fiéis, com aqueles que tiveram em fidelidade, que são então remanescentes. Mas aqueles que se afastaram da presença de Deus, ele também é fiel em aplicar a sua justiça, em aplicar exatamente a responsabilidade sobre aqueles que se afastaram deliberadamente.
Olha que contexto rico que nós temos hoje em sala de aula para trabalhar junto com os nossos alunos, e eu espero muito que Deus te use como boca de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. O Ezequiel, ele trabalha então nesses capítulos 18, 19, 20 e 21, a responsabilidade nacional. Ele trabalha de forma especial e direta a responsabilidade individual de cada pessoa em demonstrar que cada pecado afeta especialmente nesse juízo. Que cada pecado afetou, então, no cativeiro. Esse cativeiro é estabelecido como juízo de Deus. O próprio profeta Abacuque, ele em oração, ele intercedeu por isso, e Deus falou com ele que o cativeiro viria, e viria em forma de caldeus, ou seja, dos babilônicos, para destruir Jerusalém. O próprio Deus fala através da boca de Ezequiel, demonstrando que ele livraria, então, os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que guardaram a palavra, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que rejeitam o pecado, aqueles que rejeitam a filosofia desse mundo, aqueles que não vão na direção contrária da palavra de Deus, mas são fiéis à aliança que Deus estabeleceu. Então Deus, ele fala de forma especial sobre o projeto da aliança. Essa aliança foi estabelecida em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. É a aliança de um relacionamento profundo que Deus tem com Israel. E Deus escolhe Israel para ser o seu povo, ser o seu farol, ser o seu representante. E aqui, nesse contexto histórico do período do cativeiro, anos depois, nós encontramos uma geração que não valoriza a aliança. Uma geração que despreza o amor do Senhor. E por isso o cativeiro acontece. Mas Deus permanece fiel e em fidelidade ele guarda aqueles que amaram a aliança do Senhor e permanecem fiéis ao Senhor de todo o coração. Deus também continua agindo assim. Ele permanece fiel com aqueles que são fiéis à sua palavra. Que essa aula seja edificante para você e também para a vida dos teus alunos. Deixa Deus te usar na escola bíblica. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está te edificando, coloca no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja. Eu quero te conhecer, tá? O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento, sobre a máxima usada em Israel. Vamos entender isso. Antes de você entrar direto no primeiro subtópico, anota aí uma passagem bíblica e você precisa ler esse versículo com os teus alunos. Leia o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículos 18 e 19. Vai então para o primeiro subtópico que trata sobre uma máxima equivocada. Vamos entender a má interpretação dos judeus sobre a lei que Deus usou Moisés para escrever. Segundo o pastor Ezequiel Soares, ele traz uma interpretação extraordinária sobre essa compreensão que os judeus tinham sobre o decálogo. Essa compreensão está registrada então no texto de Êxodo capítulo 20, versículo 2 e Deuteronômio 5, 9. Entendia-se então que a maldição seria então hereditária, em outros sentidos que os pecados dos pais passariam então para a responsabilidade dos filhos. Essa comunicação e esse tipo de interpretação causa diversos prejuízos para o próprio povo de Israel, a ponto de chegar nos dias de Ezequiel e entender que os pecados seriam então responsabilidade dos pais e agora os filhos estariam colhendo os frutos desses pecados, e eles entram com esse argumento para justificar a destruição de Jerusalém e o cativeiro. Só que o que acontece? Deus usa a boca de Ezequiel, em Ezequiel 18, para dizer que o que estava acontecendo não era responsabilidade da geração passada, mas era responsabilidade daquela geração. Os pecados eram tão terríveis que afastaram aquela geração da presença de Deus e por isso o cativeiro veio como juízo de Deus para punir aqueles pecados. O próprio Warren Wiersbe, trazendo um comentário a respeito desse capítulo 18, do versículo 1 ao 32, ele destaca que essa linha de pensamento, então, de entender que os pecados dos pais estavam sendo cobrados agora na geração mais jovem, era equivocada. E agora o próprio profeta Ezequiel está alertando que aquela situação difícil do cativeiro que estava recaindo sobre Jerusalém
Era a responsabilidade daquela geração que abandonou o Senhor, daquele povo que rejeitou a vontade de Deus, daquele povo que mergulhou no pecado. Entendia-se que os pecados dos pais, a causa do erro e da transgressão dos pais, estava sendo então cobrada na nova geração. Isso aqui é muito semelhante com aquela ideia de maldição hereditária. Observe, o próprio profeta Ezequiel está jogando isso por terra em demonstrar que os pecados daquela geração eram, na realidade, o que estavam causando especialmente o juízo de Deus em forma de cativeiro contra o pessoal, a população de Judá, de Jerusalém. Observe o texto bíblico de Deuteronômio, então, capítulo 11, versículos 26 ao 28. Nós vamos perceber nessa abordagem bíblica, na versão NVI, como Deus falou claramente ao povo de Israel. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e maldição. Olha a condição. Deus colocou diante do povo dele, do povo de Israel, a condição da bênção, mas também colocou a condição da maldição. A bênção viria sobre Israel se o povo de Israel então obedecesse ao Senhor. Mas as consequências dos pecados recairiam então sobre aqueles que desobedecessem. Observem as condições da maldição. O próprio texto diz: mas vocês terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir a deuses desconhecidos. Olha só, a condição do cativeiro, a condição do juízo de Deus, ela recai quando há desobediência, quando há o abandono da presença de Deus. Deus colocou diante de Israel a condição da bênção, mas há aqui uma rejeição por essa bênção. Há uma rejeição pela bondade do Senhor. E a consequência é clara. Deus então age de forma clara e veemente, punindo então em forma de cativeiro aqueles que desobedeceram a sua palavra. Quando nós lemos então Deuteronômio, capítulo 11, versículos 31 e 32, nós também descobrimos outra coisa interessantíssima, outra argumentação interessantíssima para aqueles que estavam em Canaã. O próprio texto diz que quando o povo de Israel conquistassem a terra, eles deveriam ali obedecer o Senhor, estabelecer então esses mandamentos em seus corações, obedecer às ordenanças de Deus, para terem acesso a todas as bênçãos de Deus. Quando nós observamos também o trecho de Deuteronômio, capítulo 28, nós percebemos que a maldição viria, ou seja, a consequência do pecado viria em algumas formas. Isso está registrado lá em Deuteronômio. Deuteronômio 28, versículos 36, 49 ao 57, 64 ao 65 diz que viria em forma de exílios. Ou seja, se o povo desobedecesse, o juízo viria em forma de cativeiro. Deus já falou há muito tempo nos dias de Moisés sobre essas consequências. Deuteronômio 28, 32 diz que o juízo viria se o povo desobedecesse em forma de escravidão. O próprio texto diz de Deuteronômio 28, 21 e 22 que o juízo também viria em forma de pestes e enfermidades, porque o povo estava se afastando de Deus. Deuteronômio agora 28, 23 e 24 diz que o juízo de Deus viria em forma de seca. Deuteronômio 28, 38, nós percebemos claramente, conforme a Bíblia, que o juízo também viria em forma de carência. À luz da Bíblia, nós vamos perceber muito bem que Deus deixou claro todas as bênçãos sobre o povo de Israel, mas também alertou sobre a consequência do pecado que viria em forma de maldições, que viria então em forma de juízo, que viria então em forma punitiva contra aqueles que se afastaram. Aí você encontra o Ezequiel alertando o povo, lembrando da aliança, lembrando da lei e demonstrando que aquela geração estava pecando tanto que o juízo de Deus já foi traçado. Que o juízo de Deus viria então em forma de exílio, de cativeiro, sobre Jerusalém, sobre Judá. À luz da Bíblia, nós percebemos que essas maldições, ou seja, esses juízos de Deus, citados em Deuteronômio,
contra aqueles que desobedecessem então a lei de Deus, o projeto de Deus e o plano de Deus, recairiam sobre os habitantes de Israel. E estão recaindo agora sobre os habitantes de Judá, de Jerusalém, que era a capital. À luz da Escritura, nós vamos perceber na aliança do Antigo Testamento que essas eram as consequências de um pecado praticado por aquela geração. Quando nós olhamos agora para a nova aliança, no contexto então da salvação, nós descobrimos que Cristo agora, o Senhor Jesus, na nova aliança, estabeleceu sobre nós um novo estágio. Em Cristo agora, ele que se tornou maldição em nosso lugar, ele que levou sobre si o juízo de Deus, ele que tomou a nossa culpa, agora nos dá a oportunidade, através da nova aliança, de ter uma oportunidade de termos nova vida em Deus. Em Cristo Jesus agora, nós aprendemos que essas visões do juízo de Deus aplicadas no capítulo 28 de Deuteronômio não recaem sobre a igreja. A igreja agora tem a cobertura de Cristo. Quando você olha para o texto bíblico de Hebreus capítulo 3 e 4, nós percebemos muito bem que agora a igreja de Cristo ela é diferente. A igreja de Cristo ela está resguardada por causa do sangue de Cristo. O texto bíblico que nós estamos analisando fala das maldições, as consequências do pecado para a geração dos dias de Ezequiel. Mas agora, na nossa geração, nós somos guardados pelo sangue de Cristo como igreja de Cristo, como povo de Deus, preservando então a aliança. Na nossa geração, nós entendemos claramente sobre a oportunidade do livre-arbítrio que Deus nos dá de sermos igreja de Cristo, povo de Deus, de aceitar a Jesus ou rejeitar o amor de Deus. Que essa palavra, então, edifique muito você, que Deus coloque algo no seu coração para ministrar a vida dos teus alunos na escola bíblica dominical da tua igreja, que é tua EBD, seja uma bênção. Vamos avançar então para o segundo subtópico, que destaca sobre o seguinte argumento. Jeremias e Ezequiel trataram do mesmo assunto. Observe, dois grandes profetas do Antigo Testamento, o Jerei e o Zeca, o Jeremias e o Ezequiel, trataram do mesmo argumento. O pastor Ezequiel Soares destaca que tanto o profeta Ezequiel como Jeremias trataram desse mesmo argumento, contemplando então o futuro glorioso de Judá. O futuro glorioso que Deus preparou então para os remanescentes. Você pode ler essa passagem bíblica lá em Jeremias 31, 29 e 30. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos, demonstrando que Deus tinha mostrado para esses dois profetas um futuro glorioso para os remanescentes que permaneceram fiéis. O Jeremias citou a mesma abordagem que o próprio profeta Ezequiel, demonstrando especialmente de forma clara que as consequências do pecado daquela geração era a responsabilidade daquela geração. Você pode ler essa abordagem em Jeremias 31, 29 e 30. À luz da Escritura, nós vamos ver que o nosso Deus, ele é reto e ele é imparcial. Deuteronômio 10, 17, Deuteronômio 32, versículo 4 também diz isso, que ele é justo em seu julgamento, que ele é justo em misericórdia, que ele age então punindo aquela geração. O Ezequiel, no capítulo 18, versículo 1 ao 4, traz uma afirmação clara que aquela situação de cativeiro ou aquela maldição, aquele juízo, não era consequência do pecado da geração passada, mas era consequência do pecado daquela geração, porque tinha um entendimento na cabeça do povo, dos exilados, que aquela situação estava acontecendo por causa dos pecados dos seus pais. E aí o Ezequiel diz, não, isso aqui é por causa de vocês mesmos. Do erro de vocês, do pecado de vocês, e por isso o juízo está acontecendo na nossa geração. Aí o profeta Ezequiel traz clareza sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, demonstrando uma abordagem extraordinária para explicar isso aos exilados. Ele descreve no versículo 2 um exemplo dos pais que cometeram pecados e esses pecados então marcaram aquela geração.
No versículo 3, nós vamos perceber também ele destacando outra abordagem. Especialmente no versículo 3 e 4, ele destaca que os filhos não deveriam, então, serem responsáveis pelos erros dos seus pais. E ele entra em ação também explicando, demonstrando de forma clara que cada um deveria assumir os seus erros individualmente, ao ponto de chegar no capítulo 18, versículo 20, e descrever que aquele que pecar então morrerá, aquele que pecar então será responsável pelo seu erro, e esse erro deve ser julgado. Então o profeta Ezequiel destaca que os pecados da geração passada não seriam responsabilidade da nova geração. Agora, essa nova geração, que é a geração do seu tempo, que estava pecando, seria responsabilizada por esse erro em forma de cativeiro. No meio dessa geração, Deus levantou então os remanescentes, aquela galera, aquele povo de Deus santo, lavado e remido como você, glória a Jesus, para permanecer fiel na Babilônia, a exemplo do próprio Daniel, como nós já vemos, a exemplo dos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens fiéis que permaneceram fiéis na Babilônia, honrando o Senhor. Então Ezequiel traz clareza sobre isso. Avançando, vamos agora para um terceiro subtópico que destaca sobre o problema em nosso tempo. Segundo o pastor Ezequiel Soares, quando nós nos convertemos a Cristo, nós deixamos então de desobedecer a Deus. E esse fato acontece quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E agora nós estamos livres do juízo de Deus, da condenação, da punição, em outras palavras, da maldição. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 20. Pega esse texto e compartilha com teus alunos em Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito que Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornando então maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro por nós. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber o próprio apóstolo Paulo destacando que Jesus, agora, no nosso tempo, ele tomou o nosso lugar, ele tomou a maldição que estava sobre nós, ele tomou o juízo que estava sobre nós. Em Jesus agora, nós temos o livramento, então, desse juízo. Outro detalhe bíblico que nós precisamos entender é que nós estávamos debaixo da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4, você vai perceber que nós estávamos mortos em pecados. Mas Jesus tomou então o nosso lugar, nos dando agora a oportunidade de vida na sua presença. Nele agora nós somos resgatados da lei da maldição. Em Jesus agora nós fazemos parte da família de Deus. Em Jesus nós nos tornamos, em outras palavras, remanescentes. Em Jesus agora, nós, ao invés de estarmos escravizados pelo pecado, pela maldição do pecado, agora nós estamos livres da maldição do pecado. Glória a Deus. Se você crê nisso, comenta aí, deixa o glória também. Nós entendemos à luz da Bíblia que em Jesus agora, toda maldição ela cai por terra. Toda maldição é jogada fora, porque em Cristo agora nós somos nova criatura. Em Cristo agora eu tenho oportunidade de vida. Eu era responsável por meus pecados, mas agora em Jesus eu sou lavado e remido desses pecados. Em Jesus agora eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa santa. Você também, glória a Deus. E se você foi alcançado por Cristo e está feliz em servir a Jesus, deixa o glória a Deus aí no comentário e deixa Deus te usar. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da ministração de hoje. Se você conhece alguém, precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social. O segundo ponto trata sobre a salvação para todos os seres humanos. Antes de você entrar direto no primeiro subtópico, leia uma passagem bíblica. Leia Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 e 21. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte argumento: a esperança para o pecador. Deixa eu te contar uma coisa. A esperança quando você se arrepende em Jesus.
a esperança de vida para você que está em Jesus. Conforme o pastor Ezequiel Soares, Deus está disposto, através do profeta Ezequiel, de nos salvar de diversas maneiras. Tem uma passagem bíblica em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 20. Deus está pronto para resgatar você. Ao ponto de, no Novo Testamento, nós descobrimos que ele enviou o seu próprio Filho para nos resgatar no Calvário. Glória a Deus. E o seu amor foi profundo e maravilhoso por todo mundo. João capítulo 3, versículo 16. O Novo Testamento deixa claro para nós que toda a humanidade está então debaixo do sistema do pecado. Quando nós analisamos, especialmente os textos escritos pelo apóstolo Paulo, Paulo traz com clareza sistemática e demonstrar que nós estamos debaixo do jugo do pecado. O pecado então nos afetou. E nós agora somos responsáveis pelas consequências de nossas decisões. À luz da Bíblia, nós também descobrimos que a nossa natureza pecaminosa, ela vem então sendo levada de geração em geração desde a queda, desde o primeiro casal. Nós somos afetados pelo pecado que nos afasta de Deus. Caímos então do estado de perfeição, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 3. E nós estávamos sendo levados então para o juízo e a morte. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Mas nós precisamos também entender que por causa do pecado realizado então pelo primeiro casal, nós fomos afetados e herdamos então esse pecado de geração em geração. E agora essa consequência está sobre nós. Romanos capítulo 5, versículo 12. Além do que, nós aprendemos, à luz da Bíblia, que toda a maldição do pecado, todo o juízo do pecado que estava sobre os nossos ombros, caiu por terra através da ação de Cristo. Glória a Deus. Eu acredito que isso vale um glória. Através da obra consumada por Cristo no Calvário, o Senhor Jesus agora quebra todo o laço da maldição que estava sobre nós. Todo o laço da maldição cai por terra através da obra de Jesus. E como eu agora posso estar livre da maldição? Reconhecendo a Jesus como Salvador, eu posso deixar toda a bagagem do pecado por terra quando eu aceito a Jesus pela fé e eu obedeço a Jesus pela fé. Apocalipse 22, versículo 3, está escrito que nenhuma maldição há para aquele que está em Jesus. Você pode ler 1 João capítulo 4, versículo 4. João diz que o Senhor Jesus está em nós e ele é maior do que qualquer maldição. Nós, olhando para a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, você descobre agora que nós somos salvos da escravidão do diabo, nós somos salvos dos desejos malignos, nós somos salvos da condição do pecado, porque o inimigo das nossas almas age em todo o tempo como acusador contra você. Mas em Cristo agora, eu tenho a oportunidade de ser livre da acusação. Em Jesus agora, eu tenho a responsabilidade de ser livre da condenação porque eu creio nele. E crendo nele, pela bondade dele, ele me livra agora dessa condição. Essa responsabilidade cai sobre mim a partir do livre-arbítrio. Isso quer dizer que eu reconheço a Jesus como meu Salvador por bondade e graça de Deus. Não é porque eu tenho condições de comprar salvação, nem você tem. Não é porque a minha obra vai me salvar, não, de maneira nenhuma, mas por divina bondade, por graça preveniente, Deus então nos dá a oportunidade de escolher a Jesus e ser livre de toda maldição. Que essa palavra seja edificante, que você seja um instrumento, que os teus alunos sintam a presença de Deus na escola bíblica dominical, então deixa Deus te usar. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: refutando um pensamento fatalista. Esse pensamento acontecia nos dias do Ezequiel. O pastor Ezequiel Soares, ele comenta que o povo de Jerusalém pensava
que aquela condição do cativeiro, o juízo que estava vindo sobre a cidade, a destruição do templo, todo aquele momento terrível, era a condição do pecado da geração passada. Mas nós já estudamos aqui, estamos compreendendo que era a condição do pecado daquela geração. Então nós vamos perceber que essa condição do pecado recai sobre o povo e o Ezequiel está alertando sobre isso. O Warren Epstein destaca que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, refuta essa falácia. Refuta, então, esse pensamento fatalista em dizer que os pecados da geração passada estavam causando o juízo de Deus sobre Jerusalém. Observe, o próprio Ezequiel diz que nós não deveríamos culpar os nossos antepassados. Ezequiel 18, do 5 ao 8, dá base para isso. Ele também destaca, no capítulo 18, versículos 10 ao 13, que o homem justo não deveria ser punido pelo pecado do seu filho que é ímpio. Ele também destaca muito bem que aquele que tivesse um parentesco com alguém, por exemplo, que era injusto, não deveria ser responsável pelo pecado daquele que causou. Isso está em Ezequiel, capítulo 18, versículos 14 ao 18. Então você vai perceber que o Ezequiel, ele quebra essa linha de pensamento em demonstrar, olha, o que está acontecendo aqui é exatamente o juízo de Deus. O que está acontecendo em Jerusalém é por causa da vontade soberana do Senhor em juízo contra aqueles que desobedeceram. O Ezequiel ainda destaca que Deus é muito longânimo, paciente, amoroso. Ele demonstrou todo o seu amor e em todas as instâncias esse amor foi rejeitado. E por isso agora o cativeiro acontece em Jerusalém. Que Deus te use, que Deus te traga clareza na palavra. Se essa aula está edificando você, não esquece de deixar o comentário aí não e o likezinho, porque me ajuda também. Vamos agora para o terceiro subtópico desse ponto, que trata sobre duas situações que o profeta Ezequiel aborda. O pastor Ezequiel Soares traz nessa abordagem, analisando então o capítulo 18 do profeta Ezequiel, duas situações. A de um pecador que se arrepende e alcança então misericórdia, e a de um justo que se desvia dos caminhos do Senhor e entra pelo caminho então da injustiça. O próprio profeta Ezequiel, ele traz especialmente essa abordagem em demonstrar a respeito do exemplo de um pai justo em Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 ao 9. Ele traz também outra hipótese aqui em demonstrar também sobre aquele que era justo, que comete pecado e entra nesse caminho. Isso está apresentado em Ezequiel 18, versículos 4 ao 9. E essa abordagem apresentada então pelo profeta Ezequiel no capítulo 18, em trazer esses exemplos, descreve então que a causa do pecado era algo terrível. E o juízo de Deus estava recaindo sobre aquela geração por causa de algumas ofensas. Primeiro, nós podemos perceber isso na própria ilustração que o próprio profeta Ezequiel traz. Ele descreve os pecados que deveriam ser evitados pela própria geração. Isso está em Ezequiel capítulo 18, versículos 7 e 8. Por exemplo, participar de banquetes dedicados a ídolos, adorar a ídolos na própria casa do Senhor, isso aqui era causa de juízo também, cometer adultério, tornar-se imundo em suas práticas pessoais, roubar e explorar os outros. Nós percebemos também ele destacando essa questão de emprestarem dinheiro com juros altíssimos para explorar o pobre. Ele descreve também a questão de lucrar de forma indevida, de forma que desagrada a Deus. Então o profeta Ezequiel está trazendo essas denúncias. Ele também apresenta 8 virtudes aqui. Ele escreve em Ezequiel 18, 7 e 8 a importância de permanecer firme, a importância de ser fiel. Ele descreve, por exemplo, o seguinte: a necessidade de devolver ao devedor o que estava penhorado. Ele apresenta a importância de alimentar os famintos. Isso era praticado por aqueles que eram fiéis, de vestir aqueles que estavam nus, de viver a retidão, de promover a justiça, de viver de acordo com o estatuto e a palavra de Deus, de obedecer à lei de Deus, de viver integridade. Então o próprio profeta Ezequiel toma posse da palavra
posse da lei de Moisés, e agora no capítulo 18 ele está descrevendo, olha, o que está acontecendo aqui é por causa dessas injustiças praticadas por essa geração, citadas no capítulo 18, versículos 7 e 8. Ele cita isso de forma clara. Mas ele descreve também que era papel daqueles que eram remanescentes permanecer em fidelidade. Ele aponta aqui 8 características, como eu citei para você. O Ezequiel também destaca a respeito da bênção de Deus para aqueles que permanecessem fiéis em integridade. Isso está em Ezequiel 18:31, e você pode ler esse texto junto com os teus alunos. Para avançar, o terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre a reação de Israel. Antes de você entrar no primeiro subtópico, leia Ezequiel 18:32 e vá para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que traz uma pergunta retórica. O pastor Ezequiel Soares destaca que o profeta Ezequiel levanta então uma pergunta retórica para apontar os caminhos que aquela geração estava caminhando de forma corrupta, se afastando de Deus, e demonstrar que aquilo era consequência do pecado da mesma. O Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 a 24, demonstra que um homem perverso, então ele se arrepende do seu pecado, deixando então o seu pecado. E ele também destaca de forma especial que um homem justo, ele cometeu o pecado e agora ele não abandonou o seu pecado. E por conta disso, ele teria consequências daquele pecado. Em Ezequiel 18, 24. Observe, um perverso que se arrepende e deixa o seu pecado. Esse encontra a salvação. E ele também aborda alguém que era justo e abraça o pecado e agora vive nesse pecado e encontra então juízo. As duas lições são óbvias. O próprio profeta Ezequiel está demonstrando que aquela geração era responsável pelas consequências dos seus pecados. Estava demonstrando que nós somos responsáveis então por nossas escolhas, por nossa decisão, pela busca e a decisão então de servir o Senhor. O Ezequiel está demonstrando que o juízo de Deus viria em forma dos caldeus, através de Nabucodonosor, através das portas dos babilônicos, para que o povo de Deus então se arrependesse. A mensagem de Ezequiel também é uma mensagem de esperança, em descrever que aqueles que se arrependessem dos seus pecados encontrariam então misericórdia e voltariam seu coração para o Senhor e abraçariam então todas as promessas. O Ezequiel também traz nessa pergunta retórica em demonstrar muito bem a importância de como Deus trata os filhos rebeldes e de como Deus trata então os remanescentes, aqueles que permanecem fiel e decidem abandonar o pecado e obedecer o Senhor de todo o seu coração, em Ezequiel 18, 23. Então pega isso e entenda de forma especial que nós éramos pecador, mas nós agora nos arrependemos. E em Cristo temos a oportunidade de nova vida e somos livres então do juízo do pecado em Jesus. O segundo subtópico trata então, nesse terceiro ponto, sobre a justiça. O pastor Ezequiel Soares destaca que a responsabilidade ela é individual e o profeta Ezequiel deixa isso claro. Se você ler Romanos 2,6, você vai perceber isso nas abordagens dos próprios textos de Paulo. Ezequiel, capítulo 38, versículos 25 ao 32, você vai perceber que essas decisões são então individuais. O povo da geração de Ezequiel deixou os caminhos do Senhor e a consequência é direta sobre aquela geração. O povo questionava se Deus então estava julgando eles com justiça. E o Ezequiel agora começa a dizer que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é fiel. E a justiça de Deus estava se cumprindo, estabelecendo então o juízo. O povo levantou uma questão sobre a justiça de Deus. E agora Ezequiel se levanta como profeta de Deus em descrever que Deus é luz, que ele é justiça, que ele é verdadeiro, ele agiu em amor, mas o povo rejeitou. Você tem bases bíblicas, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16, você vai perceber que Deus é santo. Ezequiel, ele aborda isso. Deus, ele age com a sua graça, demonstrando o seu amor para aqueles que permanecessem então fiéis a ele, dando vida. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, traz essa abordagem para a gente. E quando os pecadores se arrependem, Deus então abraça esses pecadores.
O Ezequiel demonstra que a justiça de Deus estava recaindo sobre Jerusalém por causa do pecado daquela geração e não dos seus pais, dos seus antepassados. Que essa aula esteja edificando muito você. Que você seja a boca de Deus, instrumento, sabe, para edificar a vida dos teus alunos. Que os teus alunos sejam impactados por Jesus na EBD da tua igreja. O terceiro subtópico trata sobre o arrependimento. O pastor Ezequiel Soares destaca nessa lição de forma especial que o profeta Ezequiel aponta para o amor do Senhor. Esse amor do Senhor é demonstrado por intermédio do arrependimento, gente. E o arrependimento nos dá a oportunidade de nova vida. O arrependimento é mudança de atitude. O arrependimento é mudança de mente, de coração. A salvação ela vem por intermédio da fé em Jesus somente. Essa salvação, então, nos abençoa e nos leva agora para a nova vida em Jesus. Arrepender-se é mudar de direção, mudar de pensamento, ter uma característica de um cristão verdadeiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, fala sobre isso. O que é, então, se arrepender? Arrepender é reconhecer o pecado. Então, é fundamental reconhecer o pecado na nossa geração. Meu pecado que me afasta de Deus. Arrepender não é remorso. Arrependimento não é remorso. O remorso é quando eu estou triste por causa da consequência do pecado, mas eu volto a pecar novamente. Não há um arrependimento aqui. O arrependimento é uma tristeza na alma que me traz vergonha do pecado e nunca mais eu quero praticar o mesmo. Eu mudo de atitude. Buscando então o perdão de Deus. 2 Coríntios 7, 9 ao 10 dá base para isso. O arrependimento é mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida. Abandonar o pecado e ter uma nova característica, uma nova vida em Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz que em Cristo nós somos agora nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Ezequiel está demonstrando sobre a necessidade de se arrepender, de voltar para os caminhos do Senhor, de ter uma vida com Deus. E que essa aula esteja edificando você. Que você seja um instrumento impactado pelo Espírito Santo. Que quando você ministrar, os teus alunos sejam cheios de Deus. Sejam movidos pela palavra do Senhor. Então, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí, ele me ajuda também. Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Se você puder, tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto assistindo a aula, tem muita gente fazendo isso. Ou então, tira uma foto com essa turma bonita para quem você ministra a aula. Eu quero conhecer esse povo bonito que todo domingo está contigo na EBD. Tira uma foto, me marca no Instagram, eu vou ter o prazer de repostar. Segue a gente lá também em Cristo Jesus. Para você não esquecer, o nosso material está disponível no link na descrição para quem se tornar assinante, tá? É uma assinatura, vale muito a pena você ter esse material e ter acesso à nossa plataforma que é exclusiva. Para você não esquecer, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal. Sempre na segunda-feira ao meio-dia tem aula para você da classe dos adultos. Eu sempre posto aula antes da data prevista da própria CPAD para a gente estar aqui ministrando, tendo tempo para preparar as nossas aulas em Jesus. E eu espero que o Senhor te edifique muito para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus e quer retornar para Cristo, a oportunidade de você fazer isso é agora. Você pode escrever no comentário, eu quero Jesus. Se você estiver precisando de oração, escreve aí também, eu vou orar por você. Nós vamos interceder por sua vida. O nosso papel aqui é ministrar o Evangelho, pregar a Bíblia para você na escola bíblica dominical, para que o Senhor Jesus traga a oportunidade de nova vida no teu coração. Faça isso em Jesus e para nós será uma oportunidade de interceder por você. E como dica de leitura, pessoal, quero trazer alguns textos que a gente pode tomar como base para construir a aula de hoje. O primeiro texto é esse aqui da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material nas mãos. É o texto A Justiça Divina, o livro de apoio da lição. Compra o teu, ele está disponível no site da CPAD. Entra lá, faz o pedido. Vale muito a pena você ter esse material, gente, para construir as tuas aulas em Jesus. Como dica também, eu tomei como base esse comentário aqui. Eu estou tomando esse comentário nesse trimestre, que é o do Warren Wiersbe. Ele é muito legal, um comentário expositivo. Se você tiver, te ajuda muito a construir as tuas aulas.
vale muito a pena você ter esse material em mãos. Como dica também, eu quero indicar alguns textos que eu escrevi. O primeiro texto que eu escrevi, esse texto aqui, organizado pelo Maxwell Farjado, Diálogo sobre o Pentecostalismo, é uma coleção de artigos publicados pela editora Santorini. O primeiro artigo aqui tem uma publicação minha e você pode conhecer esse material. Nesse primeiro artigo eu comento sobre aconselhamento pastoral pentecostal, muito bom, você pode ter acesso a esse material também. Quero indicar esse texto também publicado pela editora Santorini, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado. Você tem acesso a esse material no site da editora, você tem acesso a esse material no próprio Instagram da editora Santorini e também no Amazon, no Mercado Livre. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 8, onde a gente vai trazer a abordagem sobre o seguinte argumento: o bom pastor e os pastores infiéis. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.